Hi guys, how are you doing? Lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, inclusive, vou deixar aqui o arroba pra você me seguir, @fluent.english, com 2H no final. Então, lá no meu Instagram, durante as nossas conversas que a gente tem nos stories, eu perguntei se vocês tinham interesse ou curiosidade de saber sobre como eu comecei a faculdade de inglês, como o inglês entrou na minha vida e como eu me tornei fluente nesse idioma. Então aqui estou eu, nesse vídeo diferente, onde eu não vou falar uma dica de inglês, e sim compartilhar um pouco da minha história com vocês, para vocês me conhecerem um pouco mais. Então, se você já é um inscrito nesse canal, ótimo, beleza. Mas se você não é, se inscreve aqui logo, ative as notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, o que é toda semana. E se quiser, já pode deixar o seu like também, porque o vídeo vai ser massa. Então tá bom, fortalecer a amizade? Let's embora! Eu não sei nem por onde começar essa história, meu Deus do céu. Vocês acreditam, ironicamente, que quando eu era mais jovem eu não gostava de inglês? Não mesmo. E agora eu sou professora de inglês, então, da série Ironias da Vida, não é mesmo? Inclusive, no ensino médio, a última coisa que eu pensava ser era professora. Se eu hoje fosse ter um diálogo com a Gabriele de 17 anos e eu falasse pra ela: olha, no futuro você vai ser professora de inglês, ela iria olhar pra minha cara e falar assim: what? Eu queria fazer jornalismo na faculdade, bem diferente a área, né, de atuação. Pois é, mas não rolou, mas calma, vou chegar lá. Como uma boa CDF que eu era na escola, as minhas notas eram muito boas, tipo, em todas as matérias, matemática, português. Até em química eu tirava nota boa e eu nem gostava tanto de química, assim. Mas, quando chegava nas matérias de educação física e inglês, eu tinha um rendimento muito ruim. Eu tirava só o suficientemente pra passar mesmo, mas nada pra me orgulhar, sabe? Então, inglês era algo que eu tinha muita dificuldade naquela época, porque eu não tinha tido uma instrução formal, sabe? Eu só estudava aquele inglês de escola pública, onde a gente aprende basicamente gramática, então eu não me interessava muito. Só que o inglês estava sempre presente na minha vida, porque eu gostava muito de ouvir músicas em inglês. Desde novinha eu sempre ouvi muita música internacional, o que eu acho que de certa forma me ajudou, sabe? Mas eu nunca tinha estudado de fato inglês. Eu já tinha começado alguns cursos, mas aí parava logo em seguida, não dava continuidade e eu não sabia nem direito o verbo to be. Sério mesmo. No último ano do ensino médio, era o momento de fazer o Enem para poder ver, né, essa questão da faculdade, e eu certa que ia fazer jornalismo. Porém, eu não tinha condições de me mudar para uma outra cidade e não tinha jornalismo na cidade, ainda não tem, inclusive, na cidade onde eu moro. Então eu teria que me mudar e minha família não podia pagar pelo meu aluguel, pela minha alimentação, numa cidade muito distante. Então eu tinha que escolher algo mais próximo. Eu tava muito confusa naquela época, porque assim, eu tava certa que ia fazer jornalismo. Quando o jornalismo deixou de ser uma opção de faculdade, eu não fazia ideia do que eu poderia fazer. E eu não queria ficar parada, sabe? Eu queria já sair do ensino médio e ir direto pra faculdade. Eu queria fazer alguma coisa. Então eu fui pesquisar cursos mais acessíveis pra eu estudar na faculdade mais próxima e eu vi lá várias opções. Depois de pesquisar um pouquinho, eu pensei, vou fazer ou história ou letras. Porque aí tá na área de humanas, que é o que eu me identifico mais, eu não gostava muito de exatas. Como uma boa proletariada que sou, que não tem dinheiro pra pagar uma faculdade particular, fui eu entrar no site do ProUni. Eu já tinha descartado a questão do SISU, né, porque não tinha nenhuma universidade federal perto da minha cidade, então tinha que ser uma faculdade particular, mas com bolsa, porque eu também não tinha dinheiro pra pagar. Ai, gente, eu tenho essa cara de gente metida, fina. Não sei porquê, mas eu sou de uma família bem humildezinha, então eu tinha que conseguir uma bolsa, porque ou eu consegui uma bolsa pra poder ir pro ensino superior, ou eu não ia, porque dinheiro pra pagar o curso eu não tinha também. Enfim, então eu coloquei lá como primeira opção história. Letras em inglês não era nem a primeira opção, tá? Quem já abriu o site do ProUni sabe que tem como você colocar a primeira opção e segunda, né? Pra ver como que você consegue a sua bolsa. Não consegui história, mas consegui letras. Só que, quando eu fiz a inscrição pra conseguir a bolsa de letras, eu só prestei atenção na parte de letras. Eu não prestei muita atenção na parte do inglês, sabe? Eu deduzi que
era um curso de português com um pouco de inglês, porque tem esse tipo de graduação também, letras português e inglês. Aí eu pensei que fosse essa, só que eu estava errada. Quando eu cheguei na instituição, eu tinha que ir no setor de serviço social para poder entregar uma série de documentos, aquela parte burocrática de bolsa de estudo. Aí me informaram que as aulas iam ser em inglês. E me perguntaram assim, se eu já estudava inglês antes, se eu era fluente. Aí eu falei assim, não, eu sei o básico. Gente, eu não sabia nem falar My name is Gabi direito. Não tinha nenhuma noção de nada de inglês. Aí veio o desespero, né? Porque eu pensei, putz, escolhi um curso que eu não sei como vou assistir as aulas, porque as aulas vão ser em inglês, eu não vou entender nada do que o professor tá falando e vou reprovar em tudo, meu Deus do céu. Começou o desespero. O primeiro ano, gente, foi uma luta. Vocês não têm noção. Naquela época eu não trabalhava ainda, o que foi, de certa forma, bom pra mim, porque eu tinha tempo livre. Então a faculdade era de noite e o que eu fazia? Eu acordava cedo, tipo 6 horas da manhã, tomava meu café, ficava estudando durante a manhã e tarde inteirinha pra depois ir pra faculdade. Porque de fato as aulas do curso de letras em inglês, elas não te ensinam a falar inglês. As pessoas pensam isso errado. Ah, o curso é letras em inglês, então você vai lá pra aprender inglês na faculdade. Lá você aprende a dar aula de inglês. Eu não sabia nem falar ainda. Então o primeiro ano da minha faculdade foi muito difícil. A minha turma era um pouco desnivelada, tinha gente que tava na mesma situação que eu, que não sabia nada. E já tinha gente super fluente. Quando me fazia alguma pergunta, eu ficava assim, processando. Processando. Porque eu tinha muita dificuldade pra entender também, mas eu estudei muito. Sério, eu não tinha vida social. Eu só estudava durante o primeiro ano da minha faculdade. Só estudava e muito, sério. Aí eu comecei a fazer um cursinho de inglês também pra me ajudar. Então a minha rotina era essa. 2 vezes por semana eu ia no cursinho de inglês. Os outros dias da semana eu estudava de manhã e tarde. E ia pra faculdade de noite pra poder colocar em prática tudo que eu tava estudando. Com isso, eu consegui ir do nível básico para o avançado, não avançado, mas assim, intermediário indo para avançado em 1 ano. No primeiro ano da faculdade, no final do segundo período, eu já conseguia me comunicar bem em inglês. O que foi uma conquista pessoal pra mim enorme, né? Porque assim, imagina, você entrar na faculdade, não saber nada de inglês. Eu lembro que no primeiro período tinha provas orais. A gente sentava sozinho, numa sala sozinha com a professora, pra professora avaliar nosso inglês. E, gente, aquilo era um pânico pra mim, porque eu não sabia falar inglês direito. Então, o que eu fazia? Eu ficava escrevendo as possíveis respostas que eu podia dar pras perguntas pra professora, que a professora dava um tema. Ah, durante a prova oral a gente vai falar sobre esse assunto específico. Eu montava uma série de questionários, de perguntas que ela poderia fazer pra mim. Aí eu já escrevia as possíveis respostas que eu poderia fazer, memorizava pra na hora falar. Porque se eu precisasse criar na hora as respostas, eu ficava muito nervosa e não conseguia. Esse foi basicamente um resumo do meu primeiro período na faculdade. Eu não conseguia falar inglês com naturalidade, não conseguia falar assim rapidamente. Então, na hora de apresentar trabalhos, por exemplo, eu não apresentava falando naturalmente. Eu gravava tudo que eu precisava falar em inglês antes. Eu checava a pronúncia no dicionário online pra ver se eu tava falando as coisas certas. Memorizava, gravava, ficava repetindo pra na hora da apresentação dos trabalhos eu conseguir apresentar de boas. Por conta disso, algumas pessoas, inclusive da minha turma, pensavam que eu falava inglês. No primeiro período eu não falava, gente, nada. Era tudo coisa que eu ia pra faculdade já pensando no que eu poderia falar. Pra depois, enfim. Ai, Jesus amado, foi um período difícil. No final do ano eu já tava conseguindo me comunicar em inglês bem. Foi quando uma professora entrou em contato comigo, porque essa professora da faculdade já tinha dado aula de inglês num cursinho, numa dessas escolas de idioma. E aí a coordenadora dessa escola pediu indicação pra ela, pra uma professora. A professora, vendo o meu empenho e tal, porque eu sempre fui muito esforçada, e ela vendo o meu avanço do inglês, que fui do básico até um nível intermediário quase avançado em 1 ano, ela me indicou. Então, no segundo ano da faculdade, eu já comecei o ano trabalhando
Inclusive em duas escolas diferentes, porque uma eu fazia estágio e outra eu dava aula mesmo como professora. A partir desse segundo ano da faculdade foi mais fácil pra mim, porque eu já conseguia me comunicar em inglês. Depois de tanto estudar, né, eu não vivia, eu só estudava, por isso que eu me tornei fluente em um ano. Inclusive, se vocês quiserem dicas de como estudar inglês, eu posso fazer um vídeo sobre isso também, sabe? Porque tem muita gente que pensa, não preciso aprender gramática pra falar inglês. E precisa. Tem certas coisas que infelizmente não tem como não estudar, e gramática é uma delas, porque sem a gramática você não consegue criar frases. E sem criar frases você não fala inglês, né? Esse assunto dá um vídeo bom. Vou anotar a ideia. Enfim, basicamente, esse foi uma trajetória de como eu iniciei a faculdade de letras em inglês. Tem gente que se surpreende quando eu falo a minha idade, porque atualmente tenho 20 anos, vou fazer 21 daqui a uma semana, inclusive. Mas eu já sou graduada, né? Porque eu terminei o ensino médio com 17 anos, aí logo em seguida já entrei na faculdade com 17 anos também, e terminei a faculdade com 20, ano passado. Então por isso eu sou tão jovem, mas já sou graduada. Porque a faculdade também não durou muito tempo, foram 3 anos. Na verdade, acho que durou sim, porque foram 3 longos anos. Como eu tinha dito, né, no segundo ano da faculdade eu já comecei a trabalhar dando aula de inglês. Meu inglês melhorou muito quando eu comecei a dar aula de inglês, coisa que eu só fui entender anos depois, porque agora eu tô fazendo pós-graduação em neuroeducação. Hoje em dia eu estudo sobre os processos cognitivos de aprendizagem, então como você aprende algo e como isso ocorre dentro do seu cérebro. Em uma dessas disciplinas da minha pós, eu aprendi que a gente aprende 95% quando ensina para outras pessoas. Por isso que o meu inglês deu um boom, assim, muito maior quando eu comecei a dar aula de inglês, porque eu tinha que explicar o que eu estudava antes em inglês para os meus alunos. Isso me ajudou bastante, sabe, a evoluir. E foi assim que eu comecei minha carreira como professora. Não tinha nem o diploma ainda da faculdade, mas já estava dando aula. Isso é algo muito comum, inclusive, de isso acontecer dentro dessa área de letras em inglês, porque nas outras licenciaturas, para você atuar como professor, você tem que ter o diploma. Tipo, por exemplo, eu tô cursando História. Para você dar aula de História, você tem que já ser graduado em História. Como a demanda por profissionais que falam inglês é muito grande aqui no Brasil, acaba que as escolas de idiomas procuram por pessoas que falam inglês, mesmo se elas não tiverem o diploma ali de professor. Se elas, por exemplo, tiverem feito um intercâmbio, já é válido. Eu tava já dentro da faculdade também, então eu tinha certa experiência com o idioma, né? Por isso que eles me contrataram. Hoje em dia, eu tenho minha própria escola de inglês, que tá no início ainda, eu tenho muitas coisas pra conquistar, mas eu fico muito feliz de estar empreendendo, porque é uma conquista muito grande e eu fico muito feliz com o meu crescimento profissional também. A Fluent English é uma escola de inglês totalmente online, com a metodologia voltada para esse tipo de ensino, com aulas personalizadas para os alunos. Já fica o jabá aí, se você quiser aprender inglês, manda DM lá no meu Instagram, ou entra em contato comigo pelo WhatsApp e bora marcar uma aula apresentação. Eu acho que eu já falei tudo então, né, de como eu comecei, como o inglês entrou na minha vida. Foi totalmente ao acaso. Quando eu comecei a faculdade de letras em inglês, eu só não queria ficar parada, sabe? O meu plano inicial era iniciar a faculdade de letras em inglês e depois tentar o Enem e ir pro curso de jornalismo, que era o que eu queria no início. Porém, depois que eu entrei pra área de licenciatura, eu me apaixonei por essa área. Hoje eu sou uma professora muito realizada com a minha profissão, eu gosto muito de dar aula. Eu me encontrei nessa profissão, hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa. E é muito gratificante pra mim como professora ver a evolução dos meus alunos. Eu fico tão feliz quando o aluno entende de algo que ele estava com dúvida antes, e ver o avanço dos meus alunos saindo do nível básico e indo caminhando para o intermediário, avançado. Eu fico muito feliz de acompanhar esse processo e pretendo continuar dando aula. Se você tem interesse de fazer faculdade de letras em inglês, eu super recomendo, mas é bom você já ir com uma base de inglês.
porque foi um perrengue eu estudar letras em inglês e acompanhar as aulas que são ministradas em inglês sem saber o idioma. Não caia nessa armadilha de pensar que você, na faculdade de letras em inglês, aprende a falar o idioma. Não. Lá você é ensinado como dar aula de inglês, o que é totalmente diferente. Para quem tem curiosidade, caso não tenha ficado claro ao longo do vídeo, minha faculdade foi durante os anos de 2018, 2019 e 2020. Então, 3 anos de duração. Continuo estudando inglês, porque quando a gente é professora, a gente tem que entender que nunca vai parar de estudar. Ser professor é o mesmo que ser um eterno aluno. A gente tá sempre pesquisando, tá sempre estudando para poder planejar as nossas aulas. E eu acho que eu sou a prova viva, sabe? Sobre aquela questão de que algumas pessoas pensam que é necessário você viajar pro exterior ou morar no exterior, fazer um intercâmbio para você falar inglês. Não. Eu fiquei fluente em 1 ano com muito esforço e dedicação e sem sair do país. Então, essa questão é muito do tempo que você se dedica ao estudar inglês, porque eu estudava várias horas por dia, todos os dias. Mas cada um tem o seu tempo também, é normal se você levar certos anos para aprender inglês. Eu acho que eu fiquei fluente mesmo com 1 ano e meio, sabe? Quase 2 anos, pra eu realmente me sentir super segura falando inglês. Esse tempo varia quando me perguntam assim, Gabi, quanto tempo demora pra eu ficar fluente? Depende. Cada pessoa tem um tempo diferente pra você se acostumar com a língua e conseguir colocar em prática tudo que você estuda. Mas esse papo de que você precisa viajar pra fora do Brasil pra ficar fluente, não é verdade. É mito. Você ficou curioso com alguma coisa específica que eu talvez não mencionei no vídeo? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, please. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje and see you next week.